eu gostava de ficar ali nos bastidores, eu e a bancada, eu e meus experimentos, não gostava muito desse contato, né? Estar hoje na pesquisa é uma forma até de resistência, porque tudo está contra o nosso favor. Lutem por isso, porque um dia a gente, lutando, um dia vai valer a pena para que a gente lute agora, para que pessoas no futuro não tenham que lutar como a gente luta hoje. Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Nadine Assad Holanda da Silva. Obrigado, Nadine, por aceitar o convite e se apresenta um pouquinho para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Como eu já fui apresentada, me chamo Nadine Assad, eu sou biomédica por formação, sou mestre em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará e atualmente eu estou no processo de seleção para o doutorado, né, para ser doutoranda em Psicobiologia na Universidade Federal de São Paulo. Então, Nadine, você realizou a graduação em Biomedicina, como você falou, você realizou ela na Faculdade Federal do Pará. E como foi que você escolheu a biomedicina? Como é que foi que se deu essa escolha por esse curso? Bom, no início não foi tão difícil escolher a biomedicina, porque eu acabei juntando o útil ao agradável, porque eu sempre gostei da área de biológicas, da área de saúde, de ciência, só que eu nunca me vi fazendo medicina, e em algum momento essa foi a minha opção, né? Mas eu não me via tendo contato com pacientes e tudo mais. Então, quando eu descobri o curso da biomedicina, acabava juntando as duas coisas, né? A área da saúde, mas também essa área mais para ciência e áreas biológicas. Aí eu me interessei bastante quando eu conheci mais sobre o curso, né, naquelas feiras vocacionais, e eu acabei optando logo de cara eu gostei bastante da grade curricular, de todo o curso, e aí foi uma escolha que eu fiquei feliz depois de ter feito. E durante a sua graduação, você realizou alguma atividade de pesquisa ou de extensão? E se sim, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa experiência. Sim, desde o início da graduação, desde o primeiro semestre, na verdade, eu já comecei a fazer iniciação científica, né? Então, logo de cara, eu fui procurar estágio no laboratório e desde o início eu já me identifiquei também com a parte de neurociências. Eu sempre gostei dessa área e quando eu comecei o estágio, eu acabei não querendo realmente sair e nem ter outras experiências em outras áreas. Então, desde o primeiro semestre, eu comecei a fazer estágio voluntário mesmo no Laboratório de Neurofarmacologia Experimental, lá da UFPA, e eu era orientada do professor Dr. Anderson Herculano, que atualmente é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências, caso vocês não conheçam, né? Então, eu comecei fazendo estágio com ele e logo no segundo semestre eu já consegui ser bolsista. Então eu fiquei a graduação toda no laboratório como bolsista, fazendo meu PIBIC, né? E os projetos de extensão que eu participei não foram exatamente dentro do laboratório, mas teve a ver, porque eu e alguns outros alunos, também do laboratório na época, começamos a idealizar a criação de uma liga acadêmica, né? Então a gente acabou nesse meio tempo, eu já estava, eu acho que no último ano da graduação, quando a gente criou essa liga acadêmica, que atualmente eu não faço mais parte, mas está indo super bem, que é a Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento, lá da UFPA, que também tem como professor supervisor o professor Dr. Anderson Herculano. E pela Liga Acadêmica, aí sim a gente conseguiu fazer alguns projetos de extensão, principalmente relacionados ao Setembro Amarelo, que a gente fazia sempre várias ações com a Liga nas ruas e também a apresentação dos nossos trabalhos, né? E então foi basicamente isso. Então sempre estive engajada e sempre quis estar lá no meio da pesquisa desde o início da graduação. E após a sua graduação, você realizou um mestrado em Neurociência e Biologia Celular, também na Universidade Federal do Pará. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa etapa da sua formação, como é que foi esse processo. Então, como eu já estava na iniciação científica, né, quando a gente já está envolvido nessa área desde o início, acaba ficando mais fácil e a gente já fica meio encaminhada assim para pós-graduação, se é de nosso interesse. E foi basicamente isso que aconteceu comigo, né?
o meu projeto de iniciação científica eu acabei levando para finalizar durante o meu mestrado. Então, antes mesmo de me graduar na biomedicina, abriu a seleção de mestrado lá no programa de pós-graduação em Neurociências e Biologia Celular da UFPA. E aí eu fiz a prova, passei antes mesmo de me graduar, e aí depois eu acabei emendando já uma coisa na outra, né? Então, eu me formei em 2018 e em 2018 mesmo eu já iniciei o meu mestrado, também sob orientação do professor Dr. Anderson Herculano. Né? Então, foi uma experiência bem boa, porque eu já estava acostumada, né, com o laboratório e também com as pessoas do meu trabalho e a minha linha de pesquisa. Então, acabou sendo bem proveitoso já pegar o bonde andando para fazer logo o meu mestrado. Então, foi mais ou menos assim. Isso é uma coisa interessante de se falar. Às vezes, muita gente que está na graduação assim e que não tem tanto contato com a pesquisa ou com a pós-graduação, não tem essa ideia de que sim, você já, antes mesmo de se formar, já tem como você ir ajeitando as coisas para um futuro próximo. Exatamente, foi bem encaminhado mesmo, porque a gente já está ali naquele meio, então o orientador já fala que vai ter seleção, a gente já vai. E eu fui pela seleção normal, né? Porque lá pelo programa eles têm dois tipos de seleções. A primeira é por uma prova, que foi pela qual eu entrei, e depois, caso não preencham todas as vagas, eles costumam fazer uma por projeto, mas aí eu acabei conseguindo passar na primeira mesmo. No meu caso, eu já estava formada, mas eu ainda não tinha colado grau. Uhum. Então, eu pedi antecipação de colação de grau para poder eu já fazer a seleção com a minha colação de grau feita e já estando formada oficialmente. Então, eu dei essa antecipada, eu tive a formatura, mas eu já tinha colado grau antes dos meus colegas. Todo mundo. Você também já atuou ministrando algumas disciplinas e conta pra gente como é que foi ou como é que é para você essa experiência de poder ensinar. É maravilhosa. E eu nunca achei que eu fosse dizer isso, dizer que eu ia gostar de ensinar, porque no início, quando eu entrei principalmente na área da pesquisa, eu gostava de ficar ali nos bastidores, eu e a bancada, eu e meus experimentos, não gostava muito desse contato, né? Só que eu comecei a dar essas aulas, principalmente no laboratório, aulas práticas, eu às vezes eu ajudava os alunos da pós-graduação, né? Ainda na graduação eu já ajudava, ali já tive uma vivência maior com essa questão do ensinar, e é engraçado como isso vai te transformando e mudando a tua visão, porque tu vai vendo que um conhecimento que tu estás passando está ajudando na formação de alguém. Então, isso foi o que mais me interessou nessa questão de ensinar. E no mestrado, a gente tem as disciplinas obrigatórias, né, que é de... Esqueci o nome da disciplina agora, mas eu vou lembrar. Treinamento didático. Então, a gente tem essas disciplinas no mestrado de treinamento didático e a gente acaba tendo obrigação de ensinar, né? Estar ali em sala de aula para aprender na prática como é. E foi aí que eu gostei mais ainda. Né? Eu acabei pegando a turma de biomedicina, inclusive, durante o meu mestrado. Então, dar aula para a turma onde eu já estive um dia foi bem legal e bem interessante. Então, durante o processo, claro, é meio estressante, né, da aula, o processo de montar uma aula, meu Deus, isso é a parte que eu menos gosto. Mas quando a gente já está ali dentro de sala de aula e os alunos estão te ouvindo e tu vê que está tendo uma troca legal, aí realmente muda a perspectiva, né? Então, eu acabei no meio do processo gostando muito de ensinar e hoje é o meu principal objetivo, né? Quem sabe aí me tornar uma professora da universidade para conseguir auxiliar na formação de outras pessoas. Eu queria que você contasse também um pouquinho para a gente de como foi atuar no comitê organizador da Olimpíada Paraense de Neurociências. Muita gente pode não saber, mas existe a Olimpíada de Neurociências aí em várias regiões do Brasil. Aqui no Rio a gente também tem a Olimpíada de Neurociências. Eu queria que você falasse como foi essa experiência para você. Foi outra experiência muito nova que a gente teve lá na UFPA, porque a gente iniciou o comitê regional quando não existia nenhum comitê no Norte nem no Nordeste. O nosso foi o primeiro. Hoje em dia a gente tem até um no Nordeste, mas a gente conseguiu iniciar esse comitê através da Liga Acadêmica que eu falei para vocês, que a gente fundou. Então, foi bem legal essa experiência. No início foi um pouco conturbada, porque a gente não sabia exatamente como funcionava e tal, então, mas a gente foi dando o nosso jeito.
Então, todos os alunos que organizaram as Olimpíadas naquele ano participavam da liga, então, basicamente, eram alunos da graduação, mas a gente sempre teve o auxílio dos professores, né? Principalmente o professor Herculano. Então, a gente montou monitorias para os alunos, a gente ia nas escolas divulgar as Olimpíadas para a galera conhecer, né? Porque muita gente não sabia nem que existia essa competição. E como tu falaste, né, já é uma coisa bem disseminada a nível nacional, mas lá na nossa região não se ouvia falar sobre isso por falta do comitê, né? Só que hoje a realidade é um pouco diferente. A gente já tem um comitê, se não me engano, há 3 anos, ou 4, não, 3 ou 4 anos. Então, hoje em dia já tem escolas que vêm até a Liga para saber sobre as Olimpíadas, então já está uma coisa bem mais disseminada. Então, participar desse processo de criação foi bem realmente engrandecedor, porque foi uma experiência nova, né, de organizar um evento tão grande. E hoje em dia é um prazer saber que a Liga, lá da UFPA, é uma das referências dentro da Olimpíada Brasileira de Neurociências. Você também é membro e vice-representante discente da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, a SBNEC. Para quem não conhece, a SBNEC para quem vive as neurociências, é uma sociedade bastante importante, é um congresso nacional importante para quem trabalha nessa área. E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi chegar a essa posição na SBNEC e qual a importância de ser, então, esse representante discente, né, que está ali representando os alunos dentro de uma sociedade científica, dialogando com cientistas de vários níveis. Como é que é isso para você? Isso foi uma outra experiência que também mudou a minha vivência dentro da área acadêmica, porque era uma coisa que o meu orientador sempre me incentivava, né? Para que eu me fizesse ser conhecida, para eu estar ali no meio, para eu me inserir nas coisas, porque realmente é muito importante, né? Respondendo a primeira uma parte da tua pergunta, é muito importante o discente estar ali no meio, porque ele é a voz dos alunos, né? Ele sabe das dificuldades, ele sabe o maior interesse dos alunos, então ele consegue fazer essa ponte, que às vezes os professores, né, a diretoria ali, acaba ficando um pouco inacessível, então a nossa presença ali faz essa ponte ficar muito mais fácil e a conversa ser muito melhor. E com relação à minha própria experiência, sem dúvida a SBNEC me abriu portas para também me mostrar mais no meio acadêmico, né? Porque hoje em dia muitas pessoas já sabem quem eu sou, porque eu já estou na diretoria da SBNEC há 3 anos. Né? Eu comecei como vice, eu entrei em 2018 como vice. Em 2019, eu assumi a presidência da representação discente, e no ano seguinte eu me candidatei mais uma vez. Esse ano eu prometo que eu vou largar a SBNEC um pouquinho para dar também oportunidade para outras pessoas, mas foi realmente algo que eu gostei de participar. E a gente acaba se integrando lá com os professores e discutindo sobre questões importantes que a gente nunca saberia que seriam discutidas, né, quando a gente está de fora. Então, estar ali é muito, muito legal, tanto para os discentes que estão de fora, quanto para a gente que está ali tendo aquela experiência, né? Então, sem dúvidas, foi muito importante para a minha formação estar ali. E como eu cheguei na representação discente da SBNEC foi muito fácil, porque eu já participava dos congressos desde 2014. Então, eu sempre estive ali participando das reuniões anuais, e todos os anos eles abrem processo seletivo para a gente fazer uma votação para escolher os representantes discentes. Então, qualquer aluno discente da pós-graduação, né, que esteja atualmente sendo membro da SBNEC pode concorrer. Aí a gente sempre faz uma discussão das ideias sobre quais os objetivos dentro da representação discente, e aí ocorre a votação. Em 2018, ainda tinha uma questão muito, eu não quero, bora ver quem quer. Então, eu caí na representação discente meio que por isso, porque ninguém queria, e aí eu fui lá e me meti. Acabou que agora todo mundo quer, porque eles veem que tem esse benefício para os dois lados, entendeu? Então, foi mais ou menos assim. Falando um pouquinho assim dessa relação de nós cientistas com os congressos que está fazendo falta, mas a SBNEC tem feito o congresso online, fez no ano passado, esse ano vai ter de novo. E eu queria que você falasse um pouquinho de como está sendo esse processo de conseguir
colocar um congresso do tamanho da SBNEC num formato online e sem ter... Perdas vão ter, né? Porque o nosso contato ali em sessão de pôster, isso sempre a gente não vai ter igual no online. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse processo. Assim, realmente tem sido desafiador. Desde o ano passado a gente já teve uma perda, né? Já teve um número menor de participação, mas ainda assim, para o que a gente esperava, foi muito bom, porque as pessoas, por mais que a gente esteja nessa situação, ainda que ainda não passou, né? Como a gente vai ter agora novamente o Congresso Online da SBNEC, acaba sendo um suspiro da ciência, né? Durante o ano. Então a gente fica realmente longe do laboratório, longe da pesquisa, então muita gente às vezes parou os seus trabalhos, então não tem nem o que mostrar nos congressos. Então, tudo isso é uma questão, né? Mas a gente continuou e vai continuar o quanto for necessário, mantendo essas reuniões anuais, porque a gente acredita que é nesses momentos que a gente consegue reavivar o espírito da ciência nas pessoas, né? Que já estão ali meio que perdidas por causa dessa situação. Então, o congresso, mesmo que online, acaba sendo importante nesse sentido. Esse ano a gente está tendo menos ainda participação em comparação ao ano passado, mas ainda assim, para um evento online, na atual situação, eu vejo que ainda é um bom número, entendeu? E as pessoas ainda têm o interesse de participar e de estar ali discutindo sobre ciência. Porque por mais que a gente não tenha as sessões de pôster como antes, né, a gente ficar ali paradinho esperando ser avaliado, a gente está pensando em novas estratégias para ter essa discussão científica. Então, isso foi até uma coisa que nós iniciamos ano passado na SBNEC, que são os happy hour. Então, a gente acaba tendo um momento ali com vários professores, a gente pode escolher com qual professor quer conversar e a gente fala sobre o modelo de pesquisa dele, a linha de pesquisa, sobre o que eles trabalham, tira dúvidas. Então, assim, são momentos realmente de discussão que são bem proveitosos. Inclusive, foi através do happy hour do ano passado que eu acabei conhecendo mais a linha de pesquisa da professora Débora, que atualmente está sendo daqui a pouco a minha orientadora. Então, acaba sendo uma oportunidade também da gente conhecer novos professores e novas linhas de pesquisa. Então, tem sido bem bacana. Com certeza. E isso que você falou é bastante importante. A gente está indo aí para um contexto de pandemia que vai fechar 2 anos. E 2 anos é um prejuízo muito grande para um aluno ficar longe do laboratório. 2 anos, para quem não sabe, é um período de mestrado. Exatamente. E para um mestrando, é como se ele não tivesse feito nada. Para um doutorando, se foi metade do tempo que ele tinha. Então, assim, é um prejuízo muito grande em um todo, tipo, tanto para ir para um congresso, quanto para suas prestações de contas, para sua defesa, para tudo gerou um impacto que a gente vai ter aí ainda por um bom tempo. Tem que correr muito tempo atrás, não vai se recuperar de uma hora para outra, não, quando tudo normalizar, infelizmente. Infelizmente. Falando aí de coisa boa, vamos mudar um pouquinho a nossa vibe. Vamos no segundo momento aí da nossa entrevista e eu queria começar perguntando o que para você representa ser uma menina nas ciências? Representa literalmente a minha vida, porque eu, desde o início, desde quando eu entrei na biomedicina, eu já entrei com o intuito de ir para a área acadêmica. Eu não sei porquê, mas desde sempre eu quis isso, entendeu? E eu nem sabia direito como funcionava. E estar ali sendo maioria, porque é engraçado como no início as meninas sempre são maioria, pelo menos na área das biológicas eu tive essa vivência. Basicamente, 80% a 90% do laboratório eram composto por mulheres, então eu me sentia abraçada por estar ali aprendendo e trabalhando com outras mulheres, além de, claro, os professores também. Mas aí, com o tempo, você vai dando mais valor por ser mulher na ciência, porque você vê que lá no final, lá nas posições mais importantes, a gente não está lá. E no início a gente está. Então, o que acontece nesse meio do caminho que faz com que a gente não esteja lá?
Então, por muitas vezes das quais eu pensei em desistir ou sair dessa vida, porque é uma vida sofrida, infelizmente. A nossa atual situação, não só de pandemia, mas política, não ajuda. Então, a gente está lutando aí contra a maré para se manter realmente por amor. A gente hoje tem que fazer ciência por amor. E eu amo fazer ciência, então estar hoje na pesquisa é uma forma até de resistência, porque tudo está contra o nosso favor. Então a gente tem realmente que se manter ali firme. Se a gente realmente quer isso, se a gente gosta de fazer ciência, a gente tem que estar presente para que daqui a uns anos, quem sabe, a gente seja a maioria também lá no final e não só no início da carreira acadêmica. Isso daí é o passo, o grande passo. Não vou nem falar que é um pequeno passo, mas é um grande passo que ainda está faltando para a gente conseguir estar nessas posições mais elevadas, o que a gente vive falando do tal efeito tesoura, que a gente está chegando às universidades, a gente está formando mais mulheres, mais meninas, mas ainda precisamos de mais. E se você pudesse encontrar a Nadime do futuro, como é que você acha, assim, como é que você pensa que ela vai estar? Cara, eu tenho muitos planos para a Nadime do futuro. Eu tenho muitas expectativas nela, mas assim, eu espero que a Nadime do futuro esteja já com o doutorado dela, se Deus quiser, trabalhando com o que gosta, que é na pesquisa. Porque hoje em dia eu me vejo bem dispersa, né? Esse período de pandemia e tal, e esses atrasos me deixaram bastante dispersa. Mas eu ainda assim me vejo na ciência e na pesquisa, entendeu? Então, eu espero que a Nadime do futuro esteja como professora de uma universidade, trabalhando com pesquisa, podendo formar outras pessoas e continuar trabalhando aí no que ama. Tirando esse contexto do trabalho, do nosso Lattes, você poderia compartilhar uma meta ou um sonho com a gente? Ai, não sei, complicado, porque realmente a gente se fecha tanto na área acadêmica, né? Eu não sei, assim, para falar a verdade, um dos meus planos que acabam sendo até plano B, assim, mas é algo que ainda me interessa, eu nunca, depois da minha formação na biomedicina, eu não me vi trabalhando na área ali da biomedicina, né? Eu preferi ir para a área acadêmica. Mas uma das áreas da biomedicina que me interessam muito é a área de estética. Então, eu ainda penso em fazer uma pós-graduação na área de estética e tudo mais. E eu não me vejo saindo totalmente aqui do meu estado. Isso é bem curioso, porque a gente daqui do norte, né, às vezes a gente acaba sempre pensando além do tipo, vou sair daqui, não tem nada aqui para mim, mas não, eu não quero sair daqui, porque eu acho que eu tenho muito a contribuir com a minha região, principalmente para a neurociência daqui. E é isso, acaba saindo do Lattes, mas não muito, porque sempre tô focada assim no trabalho. Mas agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou falar algumas poucas palavras e você tenta me responder o que significa para você em uma outra palavra ou frase. Tá bom. Começando por biomedicina. Plano B. Por que plano B, biomedicina? Porque quando eu entrei na área acadêmica, eu vi que era ali que eu queria ficar. Eu não quero ficar na bancada de análises clínicas, eu quero ficar na bancada dos experimentos, entendeu? Então, por isso que eu acabo vendo como um plano B. Mas, assim, eu amo biomedicina, foi um curso que me abriu muitas possibilidades também, inclusive de estar onde eu estou hoje, né? Mas eu vejo mais como plano B por conta disso, não que eu não goste de biomedicina, tá, gente? Eu gosto muito do meu curso, muito feliz com ele. Mas eu realmente vejo que a carreira acadêmica é mais a minha cara e é onde eu quero estar. É um curso amplo, né? Assim como a biologia é um curso amplo. Então, você pode amar várias frentes diferentes. Neurociências. Minha paixão. Desde o início mesmo. Desde antes de eu entrar na graduação. Eu ficava vendo aqueles reality shows de neurociência
bem michurucas, mas eu já ficava apaixonada por eles, e hoje em dia eu acho que é uma área muito linda, uma área muito diversa, assim, dá para estudar tanta coisa dentro das neurociências. E, enfim, é a minha paixão. Pesquisa. Fundamental. Muito fundamental, principalmente nesse período que a gente está vivendo. É importante reforçar o quão fundamental é ciência e pesquisa, porque sem isso a gente não estaria aqui. Simplesmente a gente não estaria aqui. Né? E eu não falo isso só puxando também para o nosso lado, das biológicas e tudo mais, de neurociência e tal, mas toda pesquisa é fundamental, independente da área que ela esteja sendo realizada. Porque descobrir, estudar e conhecer coisas novas é o que move a sociedade como um todo. Eu não vejo de outra forma. Infelizmente, tem gente que acha o contrário, mas, sem dúvida, se não fosse pesquisa, a sociedade hoje não era nem metade do que é. Meninas nas ciências. Empoderamento. Empoderamento, empoderamento. Assim, estejam na ciência sempre, porque muitas vezes a gente vai encontrar gente dizendo que isso não é pra gente, que a gente não tem que estar ali, mas a gente tem que se impor, a gente tem que estudar, a gente tem que se meter onde a gente quiser, seja na ciência, seja em qualquer outro lugar. Mas a presença de mulheres na ciência, sem dúvida, é muito importante. Então, eu queria que você deixasse mais um recadinho para essas próximas meninas, para essas próximas gerações de meninas que queiram fazer ciências, que queiram estar em qualquer área das ciências, porque ciência é um mundo, ou seguir seus sonhos em qualquer área que elas desejem. Muita responsabilidade, né? Um recado assim. Mas eu acho que o meu recado é: sigam o que vocês querem para o futuro de vocês, porque desde o início eu quis uma coisa e eu estou correndo atrás, mesmo com tudo me dizendo para não correr, eu estou correndo atrás. E muitas provações vão aparecer no meio do caminho que vão fazer a gente duvidar de qualquer coisa que a gente queira fazer. Mas abracem de verdade o que vocês realmente querem, seja na ciência, seja fora dela, seja no meio profissional, no meio acadêmico, qualquer meio que vocês queiram, e sigam com isso até o fim. Se vocês realmente querem isso, lutem por isso, porque um dia a gente, lutando, um dia vai valer a pena, para que a gente lute agora, para que pessoas no futuro não tenham que lutar como a gente luta hoje. Então, é isso. Obrigado, Nadime, mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu desejo que você siga para o seu doutorado. Espero que quando esse vídeo for ao ar, você já esteja realizando o seu doutorado. Já quero ser de preferência sem pandemia. Por favor, por favor. Então é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal e acompanhar as nossas redes sociais de Instagram e Facebook, como vocês já sabem.